Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Modelagem e Costura Objetiva da professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal. Na nossa aula de hoje, você vai aprender a fazer esse vestido maravilhoso aqui e que vocês também vão ver aí a foto e vídeo com mais detalhes desse modelo que está simplesmente lindo, perfeito. Eu fiz no crepe Duna Summer, da Maximus Tecidos Finos, que tem diversas cores, e o caimento ficou assim sensacional, maravilhoso. Vocês também vão estar conferindo aí no vídeo. Assistam toda a aula. Ela ficou uma aula grande, mas ela está riquíssima em detalhes. Eu ensinei vocês a fazerem três formas de fazer franzido, porque ele leva franzido nas saias. Então, aprendam, assistam e façam a de vocês. Lembrando que a aula de modelagem desse modelo aqui já está no canal. E você também que não quer fazer a modelagem, mas quer sim ter o seu molde pronto, com uma grade que vai do 36 ao 54, é só você clicar aí na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para adquirir o seu molde. E falando em molde, a MCO tem o super kit de moldes com 200 moldes. Tem modelos maravilhosos que você pode fazer diversas peças, mudando ali alguns detalhes ou o tecido, você já vai ter uma peça diferente usando o mesmo molde. Então, aproveite, vai na grade do 36 ao 54. Você também pode imprimir somente o seu número desejado. Então, aproveite que também vai estar aí na descrição do vídeo. E não esqueça, né, de deixar o seu like, seu comentário, isso muito nos ajuda, falando o que você aprendeu, se você aprendeu coisas novas, se você gostou do modelo, o que você faria diferente, qual a cor que você faria. Converse conosco, nós adoramos conversar com vocês. Então, vamos para a nossa aula. Bom, meninas, vamos dar início ao nosso vestido, né, nesse estilo boho que está super em alta. Eu vou utilizar aqui o crepe Summer da Maximus Tecido. Esse crepe, ó, como vocês podem ver, ele tem bastante caimento, leveza, então fica perfeito para esse modelo. E lá no site da Maximus tem diversas cores desse crepe. Uma coisa importante que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: o nosso tecido está dobrado, aqui eu tenho a dobra do meu tecido, do lado de lá tem a auréola. Eu estou com o molde aqui, da parte da saia, que é o nosso maior molde, que é esse aqui, tá? Onde está escrito aqui 9, na parte de cima, esse aqui é o nosso molde mais largo. No meu aqui, o meu tecido comporta, ele aqui vai ficar na dobra do tecido, deixa eu colocar mais para cá, só para vocês poderem ver. Aqui ele vai ficar na dobra do tecido e ele precisa, né, o tecido precisa comportar todo o molde. Porém, aqui eu estou fazendo o tamanho 38, eu acredito que na largura desse tecido aqui, ele deve caber ali até o 42, então 38, 40, 42... no máximo aqui o 44. Talvez o 44 caiba ainda. Mas para tamanhos maiores, ele não vai dar aqui na largura do tecido. Então, você vai precisar utilizar tecido que não tenha elasticidade, nem sentido, se for um caso de estampa, porque você vai precisar cortar no contrafio do seu tecido, né? No caso assim, você vai utilizar dessa forma, ó, no comprimento. Você vai dobrar assim, ó, aqui, auréola com auréola, ó. Só que vai ficar auréola com auréola do mesmo lado, e não com o outro lado, como a gente costuma dobrar. Então, você vai ter que dobrar assim, ó, nesse sentido aqui, do comprimento, e vai posicionar o seu molde nesse sentido aqui, ó. Aqui vai estar, você vai precisar alinhar direitinho aqui, ó, a dobra do tecido, vai posicionar aqui na dobra, e assim você vai posicionar o seu molde e cortar. Então, se atente a isso, se você estiver utilizando aí do tamanho 46 para cima, porque eu acredito que o 44 ainda caiba aqui, tá? Mas também não estou dando uma certeza para vocês, porque eu não estou aqui com o molde em mão, mas talvez caiba. O 44 ainda no sentido que a gente costuma usar o tecido, tá? Que é no sentido da largura.
Aqui, gente, nós temos a última saia que eu mostrei para vocês. Nós temos 3 saias, essa é a terceira. Temos aqui a segunda saia, né? E temos a primeira saia. Todas essas aqui estão na dobra do tecido, que é a parte frente. Lembrando que nós iremos repetir o corte da segunda e da terceira saia, por conta de que a gente precisa de 2 partes de cada uma. Então, isso aqui você vai repetir. Lembrando, repetir o corte da segunda e da terceira saia. Aqui nós temos a parte frente da primeira saia e temos a parte costas da primeira saia, que é onde vai ter costura no centro costas, e aqui nós temos a marcação do zíper. Temos também uma marcação aqui, ó, da altura do zíper, né, até onde vai vir o zíper, então é importante que você passe para o seu tecido. Ali nós temos a parte que vai ser cortada, tanto aqui como na renda, tá? Então, esse recorte aqui da frente, da parte do decote, ele vai ser cortado, tanto aqui quanto na renda. Lembrando que as partes que não estão na dobra do tecido, a gente precisa medir o fio do tecido. Então, aqui, né, eu tenho dobra do tecido, aqui eu tenho a parte das costas, como eu falei para vocês, aqui eu tenho o corpo, costas e corpo frente. Aqui, tanto no corpo costa quanto frente, nós temos aqui uma marcação, que é onde nós iremos encaixar a renda, tá? E também a outra parte do nosso tecido. Aqui também nós temos uma marcação onde está escrito costurar aqui para ser lateral. Então, essa marcação é importante que você passe para o seu tecido, tá? Com um giz de alfaiate, uma caneta que apaga com ferro, você vai passar para o seu tecido. Essa parte aqui a gente precisa medir o fio. Então, para medir o fio, é da seguinte forma. Eu vou medir aqui na parte de baixo do meu molde, da dobra do meu tecido até a linha de fio. Nesse caso aqui, deu 19 centímetros de distância, da dobra até a minha linha de fio. Venho aqui em cima, coloco em 19, e aqui eu vou perceber que a minha linha de fio ficou um pouco para dentro. Então, eu preciso alterar ela, ó. Vou lentamente aqui e coloco ela alinhada. Então, aqui vai ter 19 centímetros de distância, igual na parte de baixo. Feito isso, eu sei que o meu molde está corretamente no fio. Você vai observar, no caso aqui do meu, ó, quando eu posicionei ele ultrapassou aqui a dobra, então ele precisa chegar um pouquinho mais para trás. Aqui eu venho, confiro, ó. Vou ter que deixar em 19,5 centímetros. Eu não tinha observado que ele tinha passado aqui da dobra. Então, ali eu preciso deixar, pronto, tá em 19,5. Aqui ele está correto. Na parte de frente, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui mais próximo para vocês verem. Então, aqui eu tenho corpo costas e corpo frente. Temos algumas marcações, tá? Aqui no corpo costas, eu tenho aqui uma marcação, onde ao lado tem uma seta escrito costurar aqui para ser a lateral. Então, essa marcação aqui, a gente precisa passar ela para o nosso tecido. Assim como aqui na parte de frente, também tem essa mesma marcação e a gente precisa passar para o tecido. E também temos ali a nossa pence de busto, aliás, é a pence para o ajuste do busto, né? A pence de cintura, que a gente vai estar costurando ela. Então, você vai cortar ali e marcar a sua pence. Você vai medir o fio do tecido. Então, para isso, eu vou mostrar nesse aqui, mas você vai fazer, né, na parte de frente, na parte de costas da saia e na parte onde a gente vai cortar ali o detalhe do decote. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou posicionar aqui a minha fita métrica, aqui no caso em 19,5, ó, rente com a linha de fio que está no meu molde. E aqui eu coloco em 19,5. No meu caso, já deu certinho. Mas vamos supor que estivesse errado. Deixa eu movimentar aqui meu molde. Ó. Vamos supor que eu colocasse aqui em 19,5 e a minha fita, ó, ficasse afastada da linha. Eu vou, ó, segurar aqui, para a parte de baixo não sair do lugar, e vou movimentar o meu molde, ó, até ele encostar. Encostou, ficou no fio. Então, aqui eu posso já cortar. Aqui eu tenho o detalhe do decote, tanto da parte de frente quanto da parte de costas. Nós vamos cortar, né, uma vez cada um no tecido dobrado. Assim como as demais partes do molde, tirando a saia 2 e 3, que a gente precisa cortar 2 vezes. Feito isso, você pode cortar o seu tecido rente ao molde, porque o nosso molde já possui margem de costura de 1 centímetro.
Mas aqui eu quero mostrar para vocês que eu estou com algumas rendas, elas são diferentes, ó. Eu tenho essa aqui com esse desenho, que é um aproveitamento, tá? Vocês vão ver que ela era uma manga, ó, foi cortada para ser uma manga, mas não foi utilizada. Então, eu vou aproveitar essa renda. Essa outra aqui, ela é diferente, então eu vou fazer aqui um mix de rendas, tá? Uma mistura de rendas. No nosso modelo, ele tem também um mix de rendas também. Porém, são aquelas rendas que a gente compra, né? Já na largura para fazer o detalhe. Aqui eu não vou fazer o biquinho conforme tem lá na renda, porque eu não tenho renda aqui com bico, então eu não vou fazer. Mas se você comprar a sua já com o bico, você pode utilizar. Senão você pode fazer assim como eu vou fazer, aproveitando as rendas que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho esse outro desenho, então aqui eu vou fazer uma mistura. Nós temos aqui, eu vou dobrar aqui a minha renda ao meio, ó, e vou colocar aqui o meu molde. Aqui, ó, eu vou... Esse daqui é da parte da saia maior, né? Que a gente vai juntar a saia do meio com a terceira saia. Então, aqui eu vou colocar na dobra do tecido e eu preciso cortar 2 vezes porque é frente e costas. Então, eu vou cortar aqui 2 vezes, ó. Vou posicionar aqui, cortar, vou posicionar um pouco mais abaixo e cortar novamente. Aqui eu tenho um outro desenho de renda, que eu vou aqui, ó, dobrar e vou posicionar, ó, vou posicionar esses moldes aqui. Ó, aqui à frente eu vou precisar cortar uma vez na dobra do tecido e a parte de costas eu preciso de 2 vezes, tá? Não precisa ser na dobra, porque aqui ela vai ter zíper. Então, isso aqui vai ser o meu cós, a parte da cintura. Então, aqui, ó, eu tenho outra renda, que é bem bonita também. E aqui eu vou dobrar, essa daqui tá maior, vai dar para eu cortar. Porque esse daqui eu também preciso cortar, ó. Vou cortar aqui a renda 2 vezes também, porque a gente precisa de frente e costas. Aqui eu tenho o detalhe, né, do nosso decote. Então aqui, ó, eu vou posicionar, vou dobrar aqui a minha renda, né, que ela é uma manga, ó, como vocês podem ver. E eu vou encaixar aqui, ó. Nossa, vai dar certinho. Vou encaixar aqui porque eu preciso de 2 partes. Então, eu vou cortar, né, uma vez e vou ter as 2 partes. Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Então, aqui na parte das costas vai ser a continha. Então, vocês estão vendo aqui como eu vou fazer para reaproveitar, né, esses retalhos de renda que eu tenho aqui. E você pode ter aí também. Certo? E caso você não queira colocar renda, gente, vocês podem fazer tudo com tecido. Onde tiver escrito que é renda, você pode colocar uma faixa de tecido de uma outra cor, dá para fazer várias composições, tá certo? Então, vamos cortar tudo e voltamos para a montagem. Bom, meninas, conforme eu expliquei aí no início do vídeo, o imprevisto que tivemos. Então, vamos lá. Aqui eu tô com parte frente, parte costas. Vou pegar aqui minha parte costas, vou abrir, eu tô com o avesso para fora, vou abrir e deixar o meu direito. Ó, direito aqui para cima. Vou vir com a minha parte frente, ó, direito para baixo. Então, aqui vai ficar direito com direito. E nós vamos começar unindo os ombros. Então, você vai, ó, posicionar aqui bem certinho, alinhado. Alfineta. Os 2 lados, né? E vamos passar costura reta e costura de acabamento. Lembrando que os moldes possuem margem de costura de 1 centímetro. Então, precisamos respeitar essa margem para que o nosso molde fique corretamente encaixado. Então, aqui, vamos passar essa costura. Então, aqui, ó, costura reta, costura de acabamento. Nesse caso, eu passei overlock, mas poderia ser também a zigue-zague, tá? Então, é o acabamento que você tiver aí para fazer. Aqui, eu vou unir agora, tô com o avesso para fora, e vou unir aqui, ó, avesso com avesso. É isso mesmo, nós vamos costurar essa pence pelo lado do direito. Por quê? Ela vai ficar escondida na renda. Então, não tem necessidade da gente deixar ela pro lado do avesso. Então, nós vamos juntar e alfinetar.
e vamos passar a costura reta aqui. Aqui, gente, ela também termina em 1 centímetro, você não vai afinando não, você vai afinando a pontinha aqui em 1 centímetro. Então, vamos lá. Ó, aqui no finalzinho da minha pence, eu termino deixando a minha agulha dentro do tecido, vou levantar aqui o calcador, virar ela com a costura que eu acabei de fazer agora, e a gente vai voltar costurando em cima dessa primeira costura, para fazer o acabamento da pence. Depois de uns 2 centímetros, a gente faz o retrocesso. Então, a gente fica ó, com esse acabamento bem perfeito aqui. Então, você não vai fazer retrocesso na ponta, tá, da sua pence, para não ficar grosseiro. Olha como fica. Então, aqui, você vai passar o ferro e tombar ela para esse lado de cá. Depois, a gente vai vir costurando a nossa renda bem aqui por cima. Isso aqui você vai fazer dos dois lados. Pronto, terminada aqui a parte das pences, nós vamos fazer a bainha aqui da nossa manga. Então, você vai vir aqui, ó, e vai passar primeiro uma costura reta, bem na beiradinha, por volta aí de meio centímetro. Ó, eu vou passar aqui uma costura reta simples. Então, aqui, ó, passei a costura reta, começando aqui. Aqui a gente vai costurar lá no cós, ó, costura reta. Se tiver algum lugar que ficar um pouquinho mais largo, você pode refilar, tá? Lembrando, gente, de fazer a passadoria da sua peça, das costuras, para que elas fiquem bem assentadas, ok? Aqui, nessa parte que é um pouquinho mais curva, eu vou ó, fazer alguns piques, porque a gente vai virar essa barrinha para costurar, e isso aqui vai nos facilitar a vida, tá? Então, aqui, nessa parte aqui, que tem esse pezinho aqui, a gente vai fazer isso. Agora, virando para o lado do avesso, a gente vai dobrar uma vez em cima dessa costura que a gente fez e vamos dobrar uma segunda vez. E assim, ó, vamos passar a costura aqui nessa bordinha, fazendo a nossa barra. Lembrando que esses passos você vai repetir na outra manga, tá? Não esqueça. Pega na costura, ó, e joga a margem para dentro. Ó, dobra na costura feita e vai jogando tua margem aqui para dentro. Lembrando de jogar ó, essa margem de costura do ombro para o lado das costas. Outra coisa, gente, vocês vão perceber ó, que eu vou seguindo esse desenho aqui, eu não estou deixando reto. Quando a gente deixa assim, ó, e costura, geralmente essa beiradinha vai ficando enrugada, tá? Então, mantenha a curvatura natural aqui do seu molde, né? Da parte que você tiver que costura. Costura, vocês já sabem, é paciência. Então, aqui, ó, olha aqui a nossa bainha, como ela ficou, ó. Agora, sem nenhum enrugado, tá vendo? O que precisamos agora? Passadoria.
Precisamos passar o ferro e assentar bem aqui essa bainha feita. Assentar aqui essa costura, jogando ela para o lado das costas, certo? Agora, você vai fazer isso do outro lado também. Feito nas duas mangas, vamos reservar e vamos montar aqui essa parte. Bom, aqui nós temos frente e costas, certo? Nós vamos fazer da seguinte forma. Ó, eu vou colocar aqui o forro, isso aqui é a parte costas, forro direito para cima, vou reservar aqui o outro lado que vai ser a mesma coisa. Venho com a minha renda, ó, direito para baixo, aqui, bem certinho, você vai alinhar aqui, tá, ó, forro direito para cima, renda direito para baixo. Vou vir agora aqui com a parte frente, ó. Parte de frente, eu vou separar aqui o forrinho, aqui a minha renda, vou vir com a renda, ó, esse lado aqui direito para baixo, vai ficar encontrando aqui as duas rendas, uma frente e uma costas. Agora eu venho com o meu forro com o direito para baixo. Aqui é o ombro. Nós vamos unir aqui. Se alfineta. E nós vamos passar uma costura reta com 1 centímetro. A mesma coisa você vai fazer com a outra parte. Aqui dobrou uma pontinha. Mas aqui é isso, ó. Aí a gente vai abrir, vamos ter isto aqui. Certo? Aqui nós temos lado frente, lado costas. Nós vamos pegar a parte frente, ou a parte do corpinho, né? Um lado do corpinho. Aqui eu tô com o direito para cima, tá? A gente pode observar aqui, porque esse lado aqui, ó, a nossa pence está costurada com o direito para cima. Então, aqui eu vou abrir. Eu tenho aqui, ó, a minha parte. Então, aqui com o nosso lado, né? Aqui frente, aqui costas, direito para cima, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, vai juntar avesso com direito. Ó. Ombro com ombro. Vamos abrir aqui essa costura. Você pode tirar o excesso, tá? Pode cortar um pouco do excesso para não ficar muito grosso, dependendo aí da renda que você estiver trabalhando. E aqui a gente vai alfinetar e vamos alfinetar todo esse percurso aqui, tá? Alinhando bem, porque essa parte ela tá cortada no viés, então ela tem uma tendência a sair do lugar. Então você vai, ó, que ela vai encaixando direitinho. Pode alfinetar com a quantidade aí necessária para você. A mesma coisa vai ser feita, né, com o outro lado do nosso corpinho. Alinha bem, fica certinho. E vamos passar uma costura reta. Apenas a costura reta, tá? Que não precisa de costura de acabamento, porque ela vai ficar embutida. Então, agora vamos passar a costura reta. Sempre verificando se tá tudo encaixadinho. Seguindo aqui certinho o contorno da curvatura aqui. Ó, prontinho. Agora eu vou abrir aqui, ó. Que esse aqui a gente vai jogar pra cá. Você vai abrir aqui, ó. Vai jogar a tua margem pro lado aqui, ó, da manga. E aqui nós vamos fazer aquela costura de pesponto, bem na bordinha do lado da manga, tá? Bem aqui nessa bordinha. Por toda essa extensão. Vai abrindo, ó, e mantendo bem na bordinha.
Ó, feita aqui a costura, ó, bem na bordinha. Aqui você pode retirar um pouco aqui, ó, do excesso da margem de costura. Ó. Tira aqui. Feito isso, você vai fazer a passadoria aqui bem direitinho. Aqui, nós também vamos passar uma costura reta. Daí, você passa a costura com 1 centímetro de margem. Que eu vou passar para também prender aqui a minha renda no meu forro. Pronto, ó. Passei aqui a costura reta. Você pode aqui também passar o ferro, né? Deixar bem assentado. Agora, nós vamos virar para o lado do direito. Aqui, nós vamos dobrar. Deixa eu tirar esse excesso aqui para não ficar tão grosso. Então, aqui, ó, nós vamos dobrar bem nessa costura que a gente acabou de fazer, ó. Ela vai nos auxiliar. Dobrou, você vai vir aqui, ó, no teu ombro, dobra ali na costura e encaixa aqui. Costura com costura do ombro. Ó, vai ficar assim. Aí você alfineta. Fica mais grossinho, mas dá para alfinetar. Aqui, gente, ó, eu vou fazer essa dobrinha, ó, jogando aqui. E eu vou alfinetar aqui, porque facilita. Se você estiver trabalhando com um tecido que vinque com facilidade, aí você vai só no ferro e passa aqui que ele já vai ficar no lugar. Senão, você faz isso que eu estou fazendo aqui, que eu estou mostrando. Que é dobrar no local correto e alfinetar. Agora fica mais fácil, ó. Você vai sempre mantendo essa parte de cá bem certinha. Vai vir aqui, vai dobrar na costura de 1 centímetro e vai colocar aqui. Daí você vai alfinetando, conforme aí a tua necessidade, tá? Sempre mantendo, ó, isso aqui no lugar, pra gente seguir o formato correto. Então, aqui, ó, a gente vem passando a costura bem na beiradinha, tá? Prendendo aqui, assim, o nosso detalhe da renda. Ó, vou começar aqui. Ó, sempre mantendo aqui certinho. Dobra 1 centímetro. Lembrando que aqui, ó, a gente vai jogar essa margem de costura da pence para dentro aqui, ó. E vamos costurar bem em cima dela. E mais um pouco aqui.
vendo? Aqui, toda a costura. Agora eu já posso tirar, né, esses alfinetes. Ó. E aqui, a nossa pence ficou bem aqui. Fica quase, praticamente imperceptível, né, que tem uma pence aqui. Então, assim, ó, ficou. Passa o ferro. Então, aqui você vai passar bem o ferro a sentar. Agora, a gente vai juntar aqui essa lateral, tá? Vamos juntar, colocar aqui. Costura com costura aqui em cima, acerta aqui. Vou colocar um alfinete. E aqui, ó, a gente vai costurar nessa marcação. Minha marcação ficou um pouco torta aqui. Mas aqui, ó, a gente vai fazer nessa altura, só que é mais pra cá. E a gente vai terminar bem aqui na beiradinha, tá? Então, você vem... Gente, tem a marcação aí no seu molde com uma determinada altura. Eu não vou falar que é a altura, porque para cada tamanho vai variar um pouco. Mas você vai costurar da metade dessa marcação para baixo, tá? Não é para costurar da marcação inteira, ela ficou muito alta. Então, você vai costurar da metade para baixo. E é pelo lado do direito mesmo. Ó, vai ficar assim. Vendo? Fiz a costura até aqui, bem na beiradinha, juntei aqui os dois lados e vai ser isso mesmo, ó, vai ficar assim, tá? Então, você fez aí o outro lado também e nós vamos montar o cós para juntar aqui com a parte superior. Aqui para o cós, ó, eu vou pegar a parte da frente, vou aproveitar que já tá dobrado e vou marcar aqui o meio, tá? Marcar aqui o meio, tanto em cima quanto embaixo. E aqui, ó, eu vou abrir, certo? Direito para cima. Aqui eu vou vir com o meu cós da parte costas. Aqui é parte, ó, do zíper, aqui é lateral. Então, eu vou pegar aqui, ó, o direito, ó, lateral com lateral, viro para lá, que isso aqui é minha lateral, e posiciono aqui. Aqui é o meio, lateral com lateral. Nós vamos alfinetar. E aqui você vai passar uma costura reta e também o acabamento. Aqui, gente, eu vou falar, mostrar uma coisa para vocês, tá? É uma dica. Caso você esteja trabalhando com uma renda muito vazada, como é o caso dessa aqui que eu estou, faça esse acabamento com viés, tá? Vai ficar mais seguro, mais firme, que é o que eu vou fazer aqui. Pode ser até um debrum, tá? Então, aqui eu vou pegar, tá com o direito, vou colocar aqui, bem rente, aqui é o viés, né? Ou debrum. Debrum é cortado no fio mesmo. Como é que ele vai estar na vertical, não vai pegar nenhuma curvatura, então não tem problema não. Não precisa ser exatamente cortado no viés do tecido. Aqui. Passo aqui a primeira costura, levanto aqui o meu viés, dobro esse pedaço até aqui o início, ó, da minha margem, e vou dobrar mais uma vez, aqui em cima, e vou passar uma nova costura. Bem em cima da primeira ali, ó. Vai ficar assim. Que você pode alfinetar. Feito isso, tira aqui o excesso. E assim, a gente deixa a nossa lateral melhor costurada, né? Com mais garantia. E fica bem bonito também. Não tem nenhum problema, tá? Então, você vai fazer isso do outro lado também. Então, aqui, ó, fiz nas duas laterais, eu tô com o meu molde posicionado, ó. Aqui a parte de cima, né? Onde vai pegar no corpinho, e aqui a parte de baixo. Vou abrir aqui, ó, direito para cima. Vou vir com o meu corpinho, ó, parte frente, aqui, ó, de frente, ó, para cada lado. Aqui,
eu ver aqui, tá o meio da minha renda. Ele vai vir aqui, ó. Eu vou agora jogar ele aqui para baixo, ó. Vai ficar direito com direito. Coloco aqui o meio, bem no meio aqui que eu marquei da minha renda. Bem encostadinho na marcação. E vou alfinetar. Vou alfinetar aqui, ó. Lateral com lateral. A mesma coisa você vai fazer pro lado de lá. E aqui, gente, vai ficar sobrando 1 centímetro, que é o local onde nós iremos costurar o zíper. Então, aqui tem que ficar com uma sobra de 1 centímetro, tá? Deixou a sobrinha, alfineta. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Jogo aqui, direito com direito, vou encostar aqui, bem encostadinho, e alfinetar. Aqui, lateral com lateral. E a parte costas, com a parte costas, deixando aqui 1 centímetro, ok? Agora, vamos passar aqui toda a cintura, uma costura reta e a costura de acabamento. Então, aqui, ó, tá feito, ó, costura reta, certo? E costura de acabamento. E assim, ó, ficou a parte do corpinho do nosso vestido. Aqui, gente, deixa eu falar para vocês, porque eu fiz no meu, né, no que eu fiz tamanho real aí, nesse que eu fiz tamanho real, para mim, eu não uso com essa abertura aqui. Então, o que que eu fiz? Eu vim com partes assim, ó, recortei essa flor da minha renda e vim, ó, aplicando aqui. Então, aqui eu posicionei assim, abro aqui a parte das costas. Vou mostrar porque caso aí alguém não use e queira fazer isso, ó, dá para fazer. Você junta aqui certinho o molde. Não vai fazer isso aqui não, ó. Você vai juntar aqui certinho. Aqui já é a curvatura. Então, se a gente juntar, depois vai dar defeito. A gente vai juntar até aonde o molde realmente fica junto. Então, aqui eu coloco aqui a minha flor, né? Alfineto. Foi isso que eu fiz. Alfinetei direitinho na posição que eu precisava. Aqui, se você quiser subir mais um pouco, você vai acrescentando. E aí, depois eu vim e costurei a borda aqui da minha flor, aqui na máquina reta mesmo. Então, não tem dificuldade, tá? E assim, fica a parte, no caso do meu, né, que vocês vão ver aí como ele ficou dessa forma aqui. E agora nós vamos montar a saia para poder juntar aqui com o corpinho. Bom, aqui na saia nós vamos começar com a saia número 1, né? A primeira saia. Aqui nós temos a marcação do zíper, da altura do zíper. Então, eu fiz um pique aqui, marcando. Vamos alfinetar aqui. Vou alinhar aqui, ó. Aqui é a minha cintura, então até aqui eu vou deixar aberto. E daqui até a barra aqui eu vou costurar. Nós vamos passar a costura reta nesse pedaço aqui e vamos também fazer a costura de acabamento. Aqui nós vamos abrir, porque já vamos fazer essa costura de uma vez, tá?
Vou colocar aqui o direito para cima e venho com a parte frente, vou abrir colocando o direito para baixo. Aqui nós vamos alinhar as laterais. Ó. Você vai alfinetar lá na parte de cima, na barra. Se você achar necessário, pode colocar mais alfinetes. Isso aqui a gente vai fazer dos dois lados e vamos passar a costura reta, né, com 1 centímetro de margem e também a costura de acabamento, tá? Que você tiver utilizando aí na sua peça. Então, vamos lá costurar centro, costas e laterais. Pronto. Aqui, gente, eu fiz, por enquanto, só costura reta, porque eu vou fechar todas as saias e vou fazer o acabamento delas de uma vez, né? Então, aqui nós temos a saia número 1 e eu vou pegar agora a saia número 2. Aqui eu tenho as duas partes, né, que foram cortadas iguais da saia número 2. Vou abrir aqui e vou juntar, ó, direito com direito. A mesma coisa, vocês prestem bastante atenção, que a saia número 3 vai ser feita da mesma forma. Então, eu não vou mostrar, porque vai ser exatamente isso aqui. Ela é da mesma forma. Então, aqui, ó, alinhou as laterais. Agora, do outro lado. Direito com direito. A mesma coisa. Vamos fechar com costura reta e costura de acabamento. Aqui desse lado e do lado de cá. Então, aqui, ó, fiz a costura e a bainha. Aqui é a minha parte, né? É a terceira saia, a maior. Aqui eu tenho a segunda saia também, ó, com a costura. Bainha não, né? O acabamento, desculpa, falei errado. Então, aqui eu tenho a costura da segunda saia e tenho aqui a primeira saia. Então, aqui tenho as laterais, aqui, e também o centro-costa. O centro-costa, gente, eu só passei o acabamento, por enquanto, na parte que eu costurei, tá? A parte aberta do zíper ainda está sem acabamento. Aqui o que iremos fazer agora? Nós vamos juntar aqui, ó, costura com costura da lateral e vamos marcar o meio frente da nossa saia. Ó, dá um pique aqui. Vamos marcar a parte de baixo também, porque a gente vai juntar, né, com a renda. Então, a gente vai fazer esse pique para a gente poder juntar certinho. Você vai marcar o meio também nas outras duas saias. Então, você vai juntar, né, lateral com lateral e vai marcar o meio. Nessa de cá, você vai marcar o meio, tanto embaixo quanto em cima, tá? Você vai marcar na do meio, você vai marcar embaixo e em cima, na nossa, que é a segunda saia. Na terceira saia, você vai marcar só na parte superior, que é a parte onde a gente vai costurar na renda, porque a parte de baixo já é a bainha, então não tem necessidade. Então, aqui, ó, você vai juntar meio com meio, lateral com lateral e marcar aqui o meio, certo? Agora que fizemos isso, nós vamos fazer o seguinte, você vai passar uma costura reta em ponto largo para franzir a parte de cima, tá? Que é a parte que a gente vai costurar na renda. Então, aqui, nesse caso do terceiro aqui, que ele tá mais longo, né? Leva mais tecido, você vai fazer a costura de uma lateral à outra. Faz na parte da frente, depois faz outra na parte das costas, tá? Ponto reto e largo. A partir de 4, dependendo aí da sua máquina, ok? Você vai fazer aqui na parte superior da terceira saia. Na segunda saia, você vai fazer também aqui na parte superior, tá? Observe aí qual é a parte superior, no meu caso é de cá. Então, aqui eu vou fazer também a costura em ponto largo, que é a costura para franzido. Então, aqui na parte de cima eu vou fazer. E também aqui na parte da cintura, eu também vou fazer a costura em ponto largo, tá? Aqui, ó, na parte da cintura, eu vou passar também essa costura aqui, com 1 centímetro de margem.
Meninas, para franzir, vocês também podem franzir com lastex. Se você quiser franzir com lastex, o que vai acontecer? Depois a gente solta, a gente vai tirar esse lastex. Ele vai servir apenas só para franzir aqui e a gente não demorar tanto, né, no processo de franzir o tecido. Existe calcador para franzir, se você tiver o calcador, você também pode utilizar, tá? Para facilitar aí o teu trabalho de franzir aqui. Eu tenho calcador de franzir, também tenho lastex e tem, né, a forma mais simples, que é passando a costura reta. Eu não vou fazer todos aqui, porque são bastante, então eu não vou fazer assim. Eu acho que eu vou usar o calcador para franzir, o lastex, né? Tô pensando aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é a gente fazendo com a costura em ponto largo. Então, vamos supor que aqui, né, é a minha saia, é o meu tecido que eu vou franzir. Então, aqui eu vou passar uma costura reta em ponto largo. No caso aqui, eu vou colocar o ponto 4,5. Aqui, ó, eu vou puxar a linha referente à bobina. Ó, eu faço isso e vou distribuindo o franzido. Então, vou puxando e distribuindo. E assim a gente consegue, ó, franzir aqui a saia, né? A parte que a gente desejar franzir. Às vezes é uma cabeça de manga, para fazer uma manga ali com franzido. Então, é dessa forma aqui que a gente faz o franzido. Aqui eu tenho esse calcador aqui, que é um calcador de franzido. Aqui a gente regula, quanto mais apertado, mais franzido vai ficar a peça. Então, sempre que você for utilizar um calcador, você vai pegar um retalho do tecido e vai testar o tanto que está franzindo. Então, troquei aqui o meu calcador. Vou deixar ainda no ponto largo e vou fazer o teste. Aqui eu vou fazer um teste, ó, no mesmo tecido. Olha como ficou bem franzidinho, tá vendo? Então, aqui você vai fazer o seu teste, regulando aí o tanto de franzido. Aqui vai te facilitar, né? Terminou, já tá franzido, ok. Às vezes, gente, o que acontece? Quando a gente usa o calcador, não fica ainda suficiente. Dependendo aí da regulagem, às vezes não fica suficiente, tá? E também a gente pode franzir com o lastex. Vou mostrar aqui também, ó, com o lastex. Coloco aqui o meu lastex. Aqui eu vou precisar folgar aqui o meu parafuso, que é para o lastex passar. Ó, ele tá passando. Vou folgar só mais um pouquinho, porque ele não precisa ficar tão tensionado. Vem com mais outro pedacinho aqui pra gente testar. Então, aqui, ó, com o lastex, tá vendo? Aí depois a gente vai tirar esse lastex quando a gente usa o lastex para franzir, ó. Então fica aí essas duas opções, três opções, né, no caso, para você fazer o franzido das tuas saias e agilizar o teu processo, caso você queira franzir com o calcador ou com o lastex. Pronto aqui, ó. Saia franzida. Agora, nós iremos aqui, ó, franzida, primeira saia. Essa daqui é a última. Aqui é a primeira. E aqui a segunda saia. Também já está com a parte superior franzida. Agora, nós vamos montar a parte da renda. Aqui eu tenho a parte da renda, da primeira, que é da primeira saia para a segunda saia. Então, aqui, ó, eu tenho parte de frente e costas, vou abrir, colocar direito com direito e vou juntar aqui a lateral.
Gente, eu vou fazer igual eu fiz na parte do cós, tá? Eu vou fechar aqui com o viés. Vocês podem ver, ó, como ela abre, a trama é aberta. Então, eu vou fazer com o viés para dar mais resistência aqui ao fechamento. Se a tua renda é mais fechadinha, você pode só passar costura reta e costura de acabamento, tá? Overlock ou o zigue-zague. Da mesma forma que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer nessa daqui. Eu não vou mostrar porque eu já mostrei e o processo é exatamente o mesmo. Essa aqui já é uma outra renda. Eu estou usando 3 tipos de renda. Essa daqui é parecida com a renda que eu coloquei no decote. Ela é bem parecida. E essa daqui é um pouquinho mais diferente. Eu fiz aquele mix, conforme eu falei para vocês. Mas ela é bem bonita e bem vazada. Então, eu vou fazer conforme eu falei para vocês, usando, né, o viés. Então, aqui eu tô com o direito, venho aqui com o direito também, e vou juntar aqui, direito com direito, e nós vamos fechar as laterais da nossa renda. Então, aqui, ó, fiz o acabamento, não, fechamento aqui, com acabamento em viés. Agora, você vai juntar as laterais e vai marcar o meio da tua renda. Eu já marquei aqui, ó, com essa caneta, é uma caneta própria, tá, para tecido. Nas duas, ó, a gente vai fazer a marcação do meio, tá? E agora nós vamos começar a união da renda com a saia. Então, aqui, gente, eu tô com a parte da minha renda. Olha, a minha renda, ela tá na seguinte posição. Esse lado que tá virado para mim é o lado menor e esse daqui é o que tem a circunferência, ó, maior, tá? Vai ficar para lá, tá certo. Aqui eu tenho a minha saia número 1, que eu vou virar aqui pelo direito. Ela vai ficar com o, presta atenção, direito da saia para fora, avesso da renda para fora, ó. Então, aqui eu vou pegar a parte da minha saia, que eu vou colocar a renda, que é a parte de baixo. Vou abrir aqui a minha renda e vou colocar minha saia aqui dentro. Feito isso, ó, eu venho com a marcação do meio da renda com a costura do centro costas. Vou encontrar os dois aqui e alfinetar. Agora, nós vamos fazer isso com a lateral. Lateral com lateral. Costura com costura, ok? Nós vamos alfinetar. O meu ficou um pouquinho mais grosso por conta do viés, né, no acabamento. Aqui eu vou procurar onde está o meu meio. Aqui está o meio da renda. E agora eu venho com o meio frente da saia e encontro. E aqui, novamente, a lateral. Lembrando que esse acabamento aqui, ó, vai depender da tua renda, tá? Conforme eu já falei. Aqui, gente, se vocês acharem necessário colocar mais alfinete, vocês podem colocar. Feito isso, ó, aqui tá sem alfinete, não prendi. Uai, não soltou, eu não vi. Agora, nós vamos passar uma costura reta e a costura de acabamento em toda essa volta. Então, aqui, meninas, ó, passei a costura, certo? E a costura também de acabamento, que no caso aqui foi overlock. Então, aqui, ó, vai ficar assim. Ó, quando eu virar a minha renda para o direito, vai ficar desta forma. Então, agora aqui a gente vira ela aqui para o direito. Fica desse jeitinho aqui. Ó, viradinha para o direito. Agora a gente vai vir com a nossa segunda saia, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Agora a gente vem com a segunda saia. E a segunda saia, ela está com o direito, mas eu vou colocar o avesso aqui para fora. Vou colocar o avesso para fora. Vira aqui, ó. Tem o lateral e lateral. Aqui, a parte da minha renda, ela tá com o direito para cima, certo? Para fora. E aqui tá o avesso, ok? Então, vamos fazer o mesmo processo, ó. Eu vou abrir aqui
e vou pegar a minha outra saia. Ó, vou colocar aqui dentro a minha renda. Ó. Agora a gente vai pegar o meio, ó, aqui eu tenho o meio e o meio da minha renda. Meio do meu babado, ou da saia número 2, e o meio da minha renda. Aqui, gente, é o mesmo processo, é só repetição. Agora aqui, lateral com lateral. A próxima vai ser o mesmo processo, então não vou mostrar, certo? Então, aqui, meio da renda. Vou pegar aqui o meio. Aqui, meio. E vou alfinetar. Lateral da renda com lateral da saia 2. Alfineta. Feito isso, vamos passar costura reta, costura de acabamento, da mesma forma que acabamos de fazer. Depois eu venho fazendo dessa mesma forma com a terceira saia, tá? Então, a terceira saia eu não vou mostrar para vocês, que é exatamente esse mesmo processo. Bom, meninas, fiz aqui, ó, apliquei a última renda, aqui o último babado, né, a terceira saia, e ficou assim, ó. Que falta passadoria, né, certinho, ó, ficou desta forma. Agora, aqui pra gente finalizar a nossa saia, está faltando a bainha. Então, a bainha nós vamos fazer, ó, você vai virar meio centímetro, aqui, mais meio centímetro, ou um pouquinho menos, ó. E vamos fazer a barra daqui do nosso vestido. Aqui você dobrou, vai passar uma costura reta aqui nessa bordinha, por toda a barra aqui do vestido. Bom, aqui, ó, terminada a barra, olha como ficou. Com a costura bem na beiradinha, fica muito bonito. Delicada, simples de fazer e fica com um excelente acabamento, certo? Agora, nós iremos colocar a saia no corpinho para então finalizarmos o nosso vestido. Agora já tá bem pertinho dos finalmente, né? Então aqui eu tô, ó, com a saia, com o direito para cima. Vou pegar aqui o meio, aqui, que é o meio da parte frente. Eu vou vir com o corpinho, ó, com o direito, ó, direito com direito. Aqui é o meio daqui da frente, do corpinho, com o meio da minha saia. Vou alfinetar. Gente, né, você vê que a costura, são repetições, né? A gente já fez esse mesmo passo. Agora, ó, lateral com lateral. E aqui, o final da minha renda com o final aqui da minha saia. Vou alfinetar. Do lado de cá a mesma coisa. Lateral com lateral. E aqui o meio. Centro-costa, centro-costa. Agora aqui, costura reta e costura de acabamento. Quando você fizer aqui a costura reta e a costura de acabamento, aí você pode vir passar a costura de acabamento aqui, ó. Nessa parte que ficou aberta, que é pro zíper. Pode passar uma costura aqui de acabamento. Então, aqui fiz a costura aqui da cintura, igual às demais, né? E fiz aqui o acabamento, ó, pegando aqui a renda e a parte da onde a gente vai colocar o zíper. Agora, nós vamos pôr o zíper invisível. Eu estou aqui com o meu zíper e vou mostrar para vocês, gente, para vocês passarem o zíper, ó, abrindo aqui o dentinho. Ele vem assim, ó, fechadinho. Então, você vem com ferro e vai abrindo aqui, ó, e passando ele, o avesso do zíper. Porque aí vai te facilitar aqui na hora da colocação. Eu vou estar usando este calcador aqui, que é para zíper invisível. Tem outros modelos, esse é para máquina industrial, mas tem também os modelos da máquina doméstica, tá? Porque ele vai facilitar a aplicação do seu zíper.
Então, é importante você estar usando o calcador, né, próprio para o zíper invisível. A aplicação é o seguinte, estou aqui com o meu zíper, né, o direito dele está para cima, assim como o meu vestido. Agora, eu venho aqui tem, ó, o plásticozinho que é o freio aqui do meu zíper. Eu vou posicionar aqui bem onde eu vou dobrar a minha margem de costura, tá? Então, eu vou posicionar aqui. Rente a minha... O freio do meu zíper ó, vai ficar bem rente aqui a costura, da parte do corpinho. Esse aqui depois a gente vai dobrar. Aqui eu vou alfinetar. Aqui você vai alfinetar, gente, sem esticar, ó. Não é esticando. E você vai alfinetando. Vou chegar aqui, mais ou menos, ó. Eu tô usando aqui um zíper, gente, de 30 centímetros. Então, ele ainda tem uma sobrinha. Eu tô fazendo tamanho 38. Então, isso quer dizer que ainda dá para usar para outros tamanhos aí, até talvez até o 42, o de 30 centímetros seja suficiente. Então, aqui, fiz isso. Agora eu vou passar a costura, né, rente aqui aos dentes do meu zíper. Aqui, gente, por conta da parte da renda, que é muito vazada, eu vou colocar aqui um papel. É papel A4 mesmo, né? Vou colocar aqui só para me auxiliar aqui. Acho aqui o papel no gavetinho. Pronto, fiz aqui a minha costura. Agora eu vou destacar aqui o papel. E eu mantive, gente, eu mantive o papel até o final, por conta de que é um tecido bem fininho. Senão eu deveria ter posto até uma tira de entretela. Então, aqui, ó, zíper aplicado, né? Tirei o papel. Fechei aqui o meu zíper, para ver se estava fechando direitinho. E aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu virei aqui o zíper, né, com o direito para cá, para eu marcar aqui desse lado exatamente a mesma altura que ficou do lado de cá. Que é para na hora que a gente costurar o outro lado e ele fechar, as costuras se encontrarem. Aqui também no final, onde eu terminei a minha costura, eu também vou marcar aqui no meu zíper, tá? Vou marcar aqui, ó, onde eu finalizei. E agora a gente vai posicionar do outro lado e fazer a costura. Então, aqui eu vou abrir o zíper. Aqui tá o direito, ó, para cima, direito para cima. Vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa. O freio aqui, o plastiquinho, vai ficar encostado aqui, ó, nessa mesma altura, que é para casar com o outro lado. E eu vou alfinetar também. Desse lado a minha renda tá mais vazada do que do outro lado. Ó, tanto que aqui, ó, onde tá a marcação, eu vou colocar, ó, aqui, ó, a cintura aqui, onde tá a marcação, na mesma altura. Vou alfinetar. E aqui, ó, vocês percebem que ficou, né, umas sobrinhas aqui, porque aqui é a parte mais vazada, tá? Mas aí aqui, eu alfinetando a altura correta daqui, do início, e aqui da cintura, vai ficar na mesma altura do outro lado. E aqui, ó, a gente vem posicionando sem esticar, ok?
Pronto, aqui tá certinho. Aí agora é só eu vir costurando certinho. Agora a gente vai costurar do lado de cá, da mesma forma que eu costurei do outro lado, né? Vou também utilizar aqui o papel para me auxiliar. Prontinho, ó. Nossas costuras casando aqui perfeitamente e terminando aqui, ó. Bem certinho. Ó. Agora eu vou jogar essa sobra do zíper aqui pra dentro. Vou puxar aqui. E aqui a gente vai fazer uma costura reta fechando esse buraquinho, tá? Então aqui, ó, deixa eu jogar pra lá. Eu venho e faço a costura aqui, fechando. Aqui a gente vem costurando, gente, o mais próximo que conseguir, tá? O mais próximo que você conseguir com um calcador. No caso aqui da máquina industrial, a gente tem esse calcador aqui, ó, chamado de, eu conheço como metadinha. Então a gente vem com esse calcador e faz essa costurinha aqui que ele fica bem próximo. Na máquina doméstica, o calcador do zíper, né, aquele menor assim, também consegue fazer essa costura. Então agora é só fazer essa costurinha aqui e fazer aqui o acabamento. Ó, você vai, deixa eu abrir aqui. Ó, aqui você vai dobrar a sobra do zíper para dentro, ó. Vira para lá, vira para o avesso. E aqui eu passo um retrocesso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, faço um retrocessozinho para deixar o meu zíper virado aqui para dentro e tirar a sobra de linha, ok? A mesma coisa do lado de cá. Dobro e jogo aqui para trás. Aqui tá mais vazado, tá vendo, gente? Mas aí aqui eu vou fazer a costura do retrocesso também, fazer a finalização do zíper e então o nosso vestido vai estar pronto. Então fiz aqui, ó, a costura, comecei aqui um pouquinho mais acima da abertura e terminei na costura de baixo. Então fica assim. Agora vamos ver aqui pelo lado do direito. Assim, ó, tá o lado do direito. Ok? Agora aqui é passadoria. Você vai tirar todas as sobras de linhas, fazer os acabamentos. Se você tiver acabamentos à mão, você vai fazer, vai passar seu vestido bem passado e ele vai, enfim, né, estar finalizado. Aqui o meu, eu ainda vou fazer aqui a costura da aplicação da renda, mas assim ficou o nosso vestido, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, que isso super nos ajuda. Então, até a nossa próxima aula.